sobre a origem das tentações, mas antes a gente vai fazer uma prece, né? Até para a gente criar uma ambiência para começar. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós te pedimos, meu Deus, que acalme as nossas vibrações, que nos dê a paz e a serenidade necessária para que possamos entrar em sintonia com todos os amigos do Aliança do Divino Pastor, com todos os nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda, para que possamos absorver o melhor possível das vibrações desse momento de união. Estamos todos ligados, não só por um sistema virtual, mas, principalmente, estamos todos ligados por uma energia de fraternidade, uma energia de amor que emana desses amigos espirituais. Que possamos, portanto, ter uma reunião tranquila, graças a Deus. Lili, desculpa, você pode repetir o tema da palestra para eu colocar depois no YouTube? Posso. A origem das tentações. Bom, primeiro, o que é de tentação, né? Quando a gente define tentação, no dicionário ele diz que é atração por uma coisa proibida, um movimento íntimo que me incita ao mal, que me leva, que me atrai para alguma coisa que não vai ser muito boa pela definição. Um desejo veemente, quase incontrolável por algo. E quando a gente fala em tentação, muito lembrando até da parte religiosa, que mal ou bem todos nós temos um vínculo religioso, né? A gente sempre pensa em algo errado, em pecado, né? No proibido, algo que eu não deveria fazer, aquele diabinho que está assim no meu ombro, me tentando, falando o tempo todo para que eu faça alguma coisa que eu acho que não é correto. E aí a gente lembra que dentro das nossas tentações, nós temos os vícios das mais variadas formas, e hoje um vício moderno, né, o vício virtual, tem pessoas, e eu percebi há pouco, muitos adolescentes que não conseguem se desligar literalmente, que estão em tratamento, porque estão completamente viciados às telas dos seus computadores, aos jogos, e não conseguem nem mais voltar para as suas escolas presenciais por causa disso. Então, são vícios. A própria gula é uma tentação, né? O adultério, né? A ambição sem limite, né? Às vezes, há uma vaidade descontrolada. Tudo isso, às vezes, são tentações que nos rondam, né? Tiago, nas cartas de Tiago, ele diz uma coisa. Achei muito interessante a forma como ele coloca. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí, o que é esse palavrão, a concupiscência? A concupiscência nada mais é do que a cobiça, né? Aquilo que eu tenho dentro de mim, a minha vontade de cobiça, o desejo de bens materiais, o desejo de prazeres sexuais, daquela vaidade excessiva, né? Da conquista de uma beleza eterna, de uma ambição de ser muito rico, de ser muito poderoso. Tudo isso, na realidade, está dentro de mim. E o que me tenta, na realidade, é algo que eu já tenho em mim, né? E aí ele diz o seguinte, a tentação, analisando essa frase de Tiago, a tentação nada mais é que a exteriorização desse meu desejo, mas que está em mim, né? E ele coloca mais, a concupiscência, ela, na realidade, constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista, ou seja, aquilo de mais primitivo, de mais rude, na minha evolução espiritual lá atrás, que ainda está dentro de mim e que não foi bem trabalhado ou resolvido. Ser tentado, portanto, é ouvir a própria malícia. Olha que interessante, né? Mesmo que o mal venha de fora, a origem dele se concentra dentro de mim. E ele só vai persistir ou ter condições de tomar raízes e crescer se ele ver sintonia, se ele sentir que há sintonia comigo. Senão, aquela tentação não vai
na realidade, nem existir. Pode atingir uma outra pessoa, mas não a mim. E a atração é uma coisa muito... às vezes as pessoas dizem assim, as tentações, eu atraio tentações. Não. O atrair, na realidade, também tem relação com a minha energia, né? Com o meu ser interior. E está muito relacionado com o meu nível evolutivo. Eu posso observar o meu grau de inferioridade através da observação daquilo que eu atraio. Né? E a gente, às vezes, tem que ser muito sincero consigo mesmo para fazer essa análise, porque a cada dia N situações magnéticas envolvem todos nós, mas nem toda a alma se deixa seduzir por certas energias magnéticas, por certas tentações da vida. Né? Eu posso trabalhar ou estar junto, né, de N homens lindíssimos, e não é por causa disso que eu vou estar saindo com todos eles, traindo, sendo adúltera com todo mundo, só porque eu estou convivendo com homens lindíssimos. No entanto, há muitas pessoas que estão no meio de pessoas do outro sexo, ou do mesmo sexo, que agora não faz muita diferença, né? E que são atraídas ao adultério, né? à infidelidade, de uma forma tão fácil, tão simples, porque aquilo está, na realidade, vê uma sintonia, uma afinidade com o que há dentro dela, no seu... Portanto, é muito importante a gente, às vezes, observar e analisar o que me tenta, o que me atrai, o que fica na minha cabeça, que eu digo, nossa, como eu queria fazer isso e não consigo. Né? E a gente tem que observar que muitas das nossas tentações, quando a gente, às vezes, cede a elas, elas nos levam a caminhos muito dolorosos, muito ruidosos e a ranger de dentes. Eu sempre falo uma coisa, né? Às vezes basta 1 minuto de uma euforia, de uma paixão, de uma pseudo-felicidade, para uma vida inteira, quiçá várias encarnações de um inferno sem fim. Então, às vezes, a gente tem que pensar muito se aquela paixão e aquela euforia... Quando eu falo em paixão, não estou falando só de relacionamentos, não. Estou falando até a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo vício. Né? Às vezes, a gente tem que pensar muito o preço que vamos pagar a longo prazo em relação a isso. Então, a tentação está muito associada a um forte componente de desejo. Né? Só me tenta aquilo que eu quero, ou porque já tive e perdi, ou porque eu já tive em algum momento, gostava muito, e que neste momento da minha vida não me cabe mais ter. E aquela saudade, aquela lembrança, aquela vontade de novamente reviver aquela experiência faz com que eu fique tentada. Né? Superar uma tentação não é agradável, pelo contrário. O agradável é se deixar levar pela tentação. Né? Vamos parar para pensar aqui uma coisa, porque a sensação do excitante, do fantástico, daquela felicidade de curta duração, ela ocorre no momento que eu cedo à tentação. Eu vou dar um exemplo aqui, antes de falar do Chico Xavier. Né? Um exemplo, por exemplo, quem está fazendo uma dieta e adora doce. Eu passo pela loja, aquela loja que eu sempre ia comer uma torta que eu amo, mas eu estou fazendo dieta, eu não devo. Então, mas eu olhar aquela fatia de bolo, nossa, chega a me dar água na boca. É muito mais agradável eu sentar e comer a torta, nem que depois eu me arrependa, do que eu não comer. Portanto, vencer uma tentação é extremamente desagradável, mesmo que seja muito útil no nosso processo evolutivo. Chico Xavier tem uma frase muito engraçada, e que no livro eu nem falei, né? Gente, esqueci qual é o capítulo, confesso, mas eu tirei desse livro aqui umas partes da palestra de hoje. O livro é O Despertar do Haroldo Dutra. Tá? E nessa frase, apesar de que várias pessoas sempre citam essa frase do Chico, ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. E é exatamente isso. Né? A tentação, ela te dá um prazer imediato quando você cede a ela, um prazer imenso de estar revivendo, reexperimentando.
e alguma coisa aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Sim, estamos ouvindo. Ouvindo bem. Saiu, mas voltei. Pronto. A tentação, mas, por outro lado, aquilo que eu estava falando, de um prazer imenso, né? Quando você cede à tentação. Mas, por outro lado, você tem que ter aquela visão de longo prazo, que aquilo não lhe não está mais no momento de você reviver ou aquela experiência ou aquela sensação, né? Mas uma coisa é bem definida, sempre que se fala em tentação, está implícito uma coisa, há uma divisão. O que quer dizer isso? Simbolicamente, é o diabinho e o anjinho, né? Se não existe divisão, se não existe dúvida, não há tentação, é óbvio. A tentação existe porque um lado do meu psiquismo deseja ardentemente repetir, ver uma situação, experimentar, viver novamente aquele prazer, aquela experiência, mas o outro lado, que é mais evoluído, que está num outro patamar, que já tem uma compreensão diferente da vida, diz o seguinte: você não deve, você precisa avançar, seguir em frente e deixar para lá essa experiência que já foi vivida, que já aconteceu. Deixa ela para lá. Mas por que, se nós já estamos num outro patamar, às vezes, que questionamos a tentação, né? Por que o desejo vem? Por que aquela vontade? Por que eu sou tentado, então? Né? Se eu já tenho, às vezes, o parâmetro de parar e dizer assim, espera aí, eu não devo. Eu tenho o anjinho que já me diz, olha só, tu vai cair numa fria, para pensar, hein? Por aí não vai dar certo. Você vai ser bom, mas você vai regredir muito nessa caminhada que você está dando. Para pensar. Então, se você já tem essa divisão, mas se você já tem um certo esclarecimento, por que você é tentado, então? Né? De onde vem esse desejo? E esse desejo que tão forte, às vezes, não só no sentido de eu querer muito aquilo, mas, às vezes, é uma energia interna tão forte que atrai, literalmente, atrai para a minha vida as injunções necessárias para que aquela tentação esteja diante de mim, me encare toda hora, né? A sexualidade é muito forte nisso aqui, né? Às vezes, nós temos energias do nosso passado, de vidas, né? De relacionamentos, de um sexo tão pouco fraterno, muito mais primitivo, muito mais carne, no sentido real da palavra, que aquela emoção, aquilo é tão forte, porque a gente já diz, né, as forças sexuais da alma, elas nos levaram a muitos erros na nossa vida, né? A muitos enganos, a muitas quedas, né? Então, às vezes, essas forças são tão importantes, por mais que eu hoje tenha uma aparência e uma sensação de que as venci, mas no meu perispírito, registrado em mim, ainda existem, o Jorge André dizia o termo, né? Vórtices, ou seja, energias que estão ainda ali em camadas perispirituais minhas, que gritam ainda, que me puxam ainda para esse desejo, para essa tentação, e vencê-las, mesmo que não seja agradável. A longo prazo, é uma vitória. E é isso, às vezes, que a gente tem que olhar para longo prazo e não para curto prazo, né? Todas essas lembranças, portanto, estão registradas em mim. É o que ele disse lá no início, né? Quando ele fala, né? A tentação nada mais é do que eu ouvir a minha própria malícia, do que eu ouvir as coisas que estão na sombra do meu ser, que estão ali, ó, me falando, olha, vamos de novo passar a perna em não sei quem, virar milionário, vamos de novo fazer alguma coisa que é muito errada, vamos de novo ter uma vida sexual fantástica, maravilhosa, toda doida aí, porque isso me traz prazer, isso vai ser bom, porque eu já vivi isso, que me foi muito bom em algum momento. Me foi bom nos sentidos da carne, me foi bom nos sentidos físicos,
mas não a longo prazo num processo evolutivo, né? E elas estão todas como eu falei, estão nas sombras, né? São sentimentos que eu já tenho em mim. Nenhuma tentação trabalha em nós em sentimentos que eu não tenha. Essa frase, eu mudei a frase na realidade, porque a frase é: nenhum obsessor trabalha em mim em sentimentos que eu não tenha. E é exatamente isso. Aquilo que é trabalhado em mim, eu pode ter certeza, você pode não ter consciência dele. Eu diria até a frase: você pode ter vergonha de assumir, mas que está ali gritando na sua alma e está. Portanto, ser tentado faz parte do processo de crescimento, né? E aí tem aquela famosa frase: a carne é fraca. Emmanuel diz: quem dera que fosse a carne, fosse o corpo físico. Mas não é o físico que deseja. O termo usado, a carne é fraca, não tem nada a ver com o corpo material especificamente. O nosso corpo é uma ferramenta, é um instrumento, e eu posso mudar de corpo e talvez a tentação me persiga, porque ela está, na realidade, na essência daquele perispírito, né? Ele não tem esse corpo físico, essa carne aqui, não tem nenhuma responsabilidade, nem pelas minhas vitórias, nem pelas minhas derrotas, né? Quem deseja é a alma, sem sombra de dúvida. E quando se referem à carne, na realidade, se fala da condição de estarmos encarnados, aprisionados. Aí sim, porque essa condição de encarnados e aprisionados num corpo físico nos leva a uma situação que é a vulnerabilidade. E aí, por que ficamos vulneráveis? Primeiro, porque perdemos, né, por uma questão do processo encarnatório, perdemos a memória das nossas vidas anteriores, temporariamente, e perdemos a memória das decisões que nós tomamos antes da encarnação. Segundo, porque há um distanciamento natural daquele vínculo espiritual que eu tinha no plano espiritual antes de encarnar, onde, por mais que eu não quisesse, visualizar as escolas de aprendizado, os mestres e os apoiadores que estavam sempre junto, as orientações, é a mesma coisa que eu diria no plano físico, estar sempre dentro do centro espírita nos protege. Estar a vida inteira fora do centro espírita, por mais que eu tenha convicções, pode, às vezes, me fazer esquecer as coisas, as experiências, os sentimentos, a disciplina. Então, é mais ou menos isso, eu sair daquele momento da erraticidade, onde eu tenho aquele grupo de espíritos que estão sempre ao meu lado, num processo de tentando me educar, tentando me condicionar, às vezes é condicionamento mesmo, tentando me mostrar o lado espiritual da vida, quando eu venho e crio esse distanciamento natural, porque aí vou ser eu que vou buscá-los, apesar deles estarem ao meu lado, sou eu que vou criar a sintonia com eles. Isso também me torna mais vulnerável, porque muitas vezes eu esqueço de buscar essa aproximação com aqueles amigos espirituais. E, obviamente, porque também ficamos mais limitados quando encarnados e, portanto, vulneráveis, porque, ao reencarnar, eu estou mais perto daquilo que há de mais primitivo e cru no meu processo evolutivo. Eu estou mais perto das coisas mais materiais e, portanto, mais suscetível de ser iludido, de ser seduzido, de ser tentado, literalmente, né? Então, encarnados somos muito mais vulneráveis. Quem lê o livro Renúncia, lembra, e muitos daqui leram, né, que foi motivo de aula, lembra da Alcione, que a Sara sempre fala que tem acento no i, né, Alcione, e que ela era um espírito que já na erraticidade, ela habitava um planeta da estrela Sírius, e que ela era uma entidade muito evoluída. E ela decide reencarnar na Terra com o objetivo de ajudar e proteger um espírito que ela amava muito. E ela recebeu dos amigos espirituais dela, você veja, ela que era um espírito já de alta envergadura, mas que vai assumir um processo físico ilimitado da reencarnação, ele diz a ela: partes para uma missão arriscada.
Você tem consciência de que na carne, embora a sua condição espiritual seja boa, você vai experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação, necessidade de acolhimento, necessidade de envolvimento? Você partilhará de todas as necessidades da condição humana. E não se engane, ou seja, ela vai se relembrar e reviver muitos dos sentimentos e das sensações que ela teve quando, porque se ela já era um espírito evoluído, um dia ela não foi, né? Um dia ela passou por um processo mais baixo, que nem aqui nós estamos, né? Então, a mesma coisa, ela vai reviver muitas coisas, trazer muitas lembranças à tona, que vão fazer com que todas essas necessidades humanas dessa condição vão estar novamente sendo revividas por ela. E não se engane, filha, inclusive o desejo de ser mãe. Lembre-se de que vários partiram para missões arriscadas e não regressaram. Então, você vê que não é uma questão da gente chegar e dizer assim, poxa, é que eu não sou um espírito evoluído, eu ainda estou muito rasteiro na evolução, por isso eu sou tentado. Não! A condição de reencarnado, ou seja, a carne é fraca nesse sentido, né, nos leva a uma vulnerabilidade natural. E ele até diz que ela não teria, inclusive, a presença de todos aqueles amigos espirituais que estavam com ela lá em Sírios, e que isso faria para ela muita diferença, que seria muito difícil vencer a missão que ela estava se incumbindo, mas ela vence, a gente sabe disso, né? Quem não lê o livro, vale a pena ler. E se a gente for pensar, até Jesus, né? Em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13, ele fala isso, até Jesus foi tentado, na condição, óbvio, de uma encarnação completamente diferente da nossa, óbvio, não há discussão disso, mas ele foi tentado durante 40 dias. Satanás o perturbou, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Ele não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, Jesus, se és filho de Deus, mande que essa pedra se mude em pão. E Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. E, novamente, o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus respondeu, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar ao tempo oportuno. Portanto, você vê que a própria condição de encarnado, ele vai ali, claro que numa condição espiritual diferente, mas ele vai ser tentado até como teste, como prova para ele mesmo, né, de que ele venceria as tentações, porque, afinal de contas, a fome, o poder, né, e a testar o quanto Deus, na realidade, estaria protegendo ele, quando disse, atira lá de cima, que eu quero ver se você não vai se arrebentar aqui embaixo, se tu for filho de Deus, ele que mande os anjos dele te segurarem, né? Então, você vê que a tentação atinge a quase todos nós. Estamos no processo de vulnerabilidade a partir do momento que estamos encarnados. Mas é óbvio que existem escudos contra as tentações, né? Todos nós temos o homem velho que habita aqui, mas é preciso compreender, ter tolerância conosco mesmo,
ter o processo de aceitar que somos limitados e que essas experiências que gritam ainda em mim, é natural que elas ocorram, né? Faz parte do processo de evolução. Aprender a desenvolver o sentimento oposto e superar o mal sem me sentir tão desagradável, tão angustiado por não estar cedendo à tentação, né? Focar no esforço de buscar uma perfeição, nem que seja passinho por passinho, né? Através da caridade, da fé, da compreensão de que faço algo para lá longe, para longo prazo e não para curto prazo. Aprender a olhar para mim e analisar as tentações que me perseguem. Todos nós temos um magnetismo que vai fazer com que algo venha ao meu encontro, mas que eu saiba analisar aquela sensação e dizer: isso foi parte de um outro momento de minha vida. Eu agora tenho que avançar, que seguir em frente. Mas por que ainda me tenta? O que eu posso fazer no meu processo de autoconhecimento para tentar trabalhar com essa ideia e, quem sabe, desconstruí-la na minha vida, né? E aí a frase sempre que vem, né, do orai e vigiai. Eu achei muito interessante, para falar a verdade, até me perdi aonde que eu li isso, mas deviam dizer que era o contrário, né? Porque o pessoal diz orai e vigiai. Ora, e aí depois tu faz a besteira e depois vigia. Não, devia ser o contrário, né? Vigia primeiro, percebe o que está esquisito, o que está te tentando, o que tanto te seduz, né? E aí ora. Ora pedindo a Deus para que você tenha forças para vencer. Ora pedindo a Deus para que você compreenda por que aquilo ainda te incomoda tanto, por que ainda há divisão entre o diabinho e o anjinho. Porque a partir do momento que eu não mais tiver a divisão, eu não vou ter dúvida, eu não vou ser tentado, né? Ora, pedindo para que eu possa cada vez mais me conectar ao plano espiritual, aos amigos espirituais, para que a intuição, naquele momento de vigilância e principalmente de afirmação de um não, seja segura e seja consciente do meu espírito. Portanto, peçamos a Deus e sempre pedimos, né, no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal, mas o mal que se fala é não aquele mal necessário à minha evolução. Esse mal virá. Esse mal é um treinamento, é um teste para o meu processo evolutivo, mas sim aquele mal moral. Livrai-me do meu mal moral. Livrai-me da minha tentação que ainda habita em mim. Livrai-me que dependa daquele mal que depende da minha escolha. Quantas escolhas erradas nós fazemos na vida? Não precisamos nem ir para outras encarnações, não, gente. Eu diria que alguns não precisam nem ir muito longe. Bota 5, 10 anos que a gente vai fazer uma análise e a gente vai ver quantas escolhas erradas. Portanto, que eu me ajude a me livrar do mal que depende de mim, que venha das minhas escolhas, das tentações, que eu não me deixe sucumbir, porque nunca haverá fatalidade nos atos morais. Sempre que eu assumir uma atitude moral, ética, fraterna, com certeza, esta, a longo prazo, me será muito mais agradável do que a felicidade, eu vou dizer, a emoção instantânea de um prazer de vencer uma tentação. Boa noite a todos. Observai e vigiai as suas tentações. O Haroldo até diz que aquele que acha que não tem tentação, deve refletir bem, porque todos nós, de alguma forma, temos o nosso, né? Como é que o pessoal fala? Tendão de Aquiles, né? Temos a nosso ponto frágil. E é ali que nós vamos ser pegos nos momentos que a gente menos espera, nos momentos que nós estamos mais necessitados de provar que estamos dando um passo à frente, vai ser por ali que a vida vai dar uma rasteira na gente. Portanto, fiquem atentos às suas tentações, né? E, às vezes, comer um bolo é tão bom,
mas depois tentar perder aquele quilo é tão difícil que a gente tem que pensar direitinho. E é a mesma coisa, né, na nossa vida espiritual. Não pense como é difícil, às vezes, corrigir uma escolha errada que vai se tornando um hábito na nossa vida e, principalmente, como a gente é tão carente de uma felicidade real que a gente se contenta com migalhas de emoções imediatas que não nos levam a lugar nenhum. Uma boa noite a todos. Vamos fazer, então, a nossa oração. Deus, como é difícil para o ser humano, ainda tão atraído e preso a essa condição física, compreender a grandeza de todo esse processo espiritual. Compreender e perceber que a nossa vida, muito além do que o nosso próprio raciocínio hoje limitado de humanos pode captar. É necessário muita fé, meu Deus. Muita fé que, às vezes, a nossa condição humana ainda nos faz titubear. Nos perdoe, Pai. Mas eu sei que Tu compreendes muito bem as nossas fraquezas, mas que Tu ficas muito feliz quando nós conseguimos perceber as nossas tentações e vencê-las. É como se diminuíssemos aquela energia que tem lá no nosso espírito, no perispírito, na nossa sombra. Diminuíssemos essas energias doentes, né, viciosas, que ainda estão ali e que ainda habitam em nós, mas que têm força suficiente, meu Deus, de às vezes destruir todo um projeto que foi feito antes de uma encarnação. Que cada vez mais possamos abrir nossos canais intuitivos para perceber os nossos amigos espirituais, a nos orientar, a nos guiar, a, na realidade, não tomar a atitude pela gente, mas a dar conselhos, a nos fazer relembrar de ensinamentos, de acordos que nós assumimos. Deus, por outro lado, a gente pensa, quantos, e eu penso muito nisso, quantos, meu Deus, estão passando por situações muito mais difíceis, por situações em que é preciso acreditar muito e ainda assim colocar um sorriso no rosto. Por isso eu te peço, Pai, que eu saiba me colocar no meu lugar, compreender a situação da vida e principalmente saber agradecer. Do papel da tia Sara caiu hoje uma palavra chamada gratidão. Que tenhamos gratidão por tudo que temos, pela saúde, pela família, por estarmos aqui e até por termos as tentações, porque através delas teremos a condição de, num processo de autoconhecimento, nos corrigir e seguir à frente. Que tenhamos todos uma boa semana. E vamos, então, para o passe. Deus, que agora os amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, possam assumir as suas posições diante de cada um de nós. Que nos tragam a energia, a luz azul da casa mestre de Mestre Ariel. Que daqueles salões possam partir para a casa de cada um energias de saúde, energias de paz, de serenidade, de equilíbrio psíquico, energias de fé.
energias de aceitação, energias de renúncia. Como é difícil aprender a renunciar. Que essa energia de amor, meu Deus, que nos une a todos nesse momento, possa, por cada chakra nosso, fazendo o seu trabalho, não só de limpeza, mas principalmente energizando os nossos chakras, para que possamos, Senhor, ter uma semana de paz, uma semana de vitórias diante das nossas tentações, uma semana em que cada dia possa ser uma descoberta sobre o que o nosso lado sombra nos esconde, mas que deve ser cada vez mais trazido para a nossa consciência e trabalhado. Que nossos anjos guardiães estejam sempre ao nosso lado. E gratidão por terem assumido a responsabilidade e a missão da encarnação de cada um de nós. Muito obrigada. Que possamos ser merecedores de todo o sacrifício que vocês, de boa vontade, acredito, fazem por todos nós. Olhe por todos os que estão doentes, nos nossos grupos de oração. Que todos recebam, não só eles, mas suas famílias, muitas crianças doentes. Que recebam a paz, a serenidade, a confiança, a certeza que mesmo diante desse sofrimento que essas mães estão passando, seus filhos estão sendo acolhidos. E que Maria Santíssima receberá cada um em seus braços e acolherá cada uma dessas crianças que, nesse momento, estão num sofrimento que às vezes nem percebem, que muito maior é para os seus pais, para as suas famílias. Que haja paz no coração de cada mãe que está sofrendo, estejam nos nossos grupos de oração ou não. Que a paz se envolva a todos nós, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita serenidade e de muita calma. Graças a Deus, Senhor.